Olá, vamos gravar hoje a terceira e última parte do capítulo 4 do Capital, que se intitula A Transformação do Dinheiro em Capital. Este item 3, por sua vez, se intitula A Compra e a Venda da Força de Trabalho. Marx parte, neste item 3, do reconhecimento de que o dinheiro não produz mais dinheiro, é incapaz de acrescer um novo quantum a si mesmo. E, além disso, de que não é a circulação que acrescenta valor à mercadoria. Daí, afirmar, logo no início deste item 3, a mudança de valor do dinheiro destinado a se transformar em capital não pode ocorrer nesse mesmo dinheiro, em sua função como meio de compra e de pagamento. Ele realiza apenas o preço da mercadoria que ele compra ou pela qual ele paga. Tampouco pode a mudança ter sua origem na revenda da mercadoria, pois esse ato limita-se a transformar a mercadoria de sua forma natural, ou seja, a mercadoria com a sua forma corpórea e suas propriedades específicas de objeto útil em sua forma dinheiro. Marx reafirma neste item, logo ao início, que não é na circulação que podemos encontrar a origem do mais-valor. Lembremos sempre que, para Marx, o mais-valor ele vai surgir no ato de produção, através da extração do trabalho excedente. Com isso, Marx retorna, portanto, à compreensão de que é no momento anterior, ou seja, no momento da produção, que se produz o valor acrescido. A mudança, diz Marx, tem de ocorrer na mercadoria que é comprada no primeiro ato dinheiro-mercadoria, porém não em seu valor, pois equivalentes são trocados e a mercadoria é paga pelo seu valor pleno. É bom lembrar que, para Marx, sempre se trocam equivalentes, determinado quantum de tempo de trabalho social médio por outro determinado quantum de tempo de trabalho social médio igual. Se um casaco demorou 1 hora para ser produzido, significa que ele será trocado por outras mercadorias que também demoraram 1 hora para serem produzidas. É importante observar também que Marx não está trabalhando aqui com a economia real. Ele está trabalhando com a economia sem que esta tenha as suas variações, as suas intempéries, sem que esta economia tenha fatores externos que prejudiquem a compreensão da lógica do valor. Daí que ele está sempre partindo da ideia de que uma mercadoria está sendo vendida pelo seu valor, ou então de que o preço da mercadoria corresponde ao valor efetivo materializado em uma determinada mercadoria. Por que Marx fala não em seu valor? Nesta passagem a qual acabamos de fazer referência, e retomando aqui a passagem. A mudança tem de ocorrer na mercadoria que é comprada no primeiro ato dinheiro-mercadoria, porém não em seu valor, pois equivalentes são trocados e a mercadoria é paga pelo seu valor pleno. Por que Marx fala não em seu valor? Isso ocorre porque quando o dono do dinheiro, que pretende transformar em capital, compra uma determinada mercadoria, ele precisará transformar esta mercadoria comprada em uma outra mercadoria. Por exemplo, comprou couro para fazer bolsas. O valor a mais que acrescenta resulta, portanto, de um determinado
processo de trabalho novo, uma vez que o valor do couro permanece inalterado, uma vez que no couro já está materializado um determinado quantum de tempo de trabalho social médio. Então, o fato do comprador transformar couro, o fato do comprador transformar couro em bolsa não vai alterar o valor do couro, porque quando ele compra o couro, já está pagando um determinado tempo de trabalho social médio que está materializado no couro. Desse modo, a mudança só pode provir de seu valor de uso como tal, isto é, de seu consumo. Para poder extrair valor do consumo de uma mercadoria, é necessário que seja produzida uma nova mercadoria. O comprador comprou o couro, mas este couro só vai acrescer valor a partir do momento em que nele for materializado trabalho para se produzir a bolsa, se produzir sapato, se produzir cinto e assim por diante. Marx observa sempre que a mercadoria não vem ao mundo sozinha, ela precisa ser produzida. E, neste sentido, o possuidor de dinheiro precisa descobrir no mercado, isto é, na esfera da circulação, uma mercadoria cujo próprio valor de uso possui a característica peculiar de ser fonte de valor. Mercadoria esta cujo próprio consumo é objetivação de trabalho, materialização de trabalho e, portanto, criação de valor. Sabe-se, na leitura do Capital, que esta mercadoria, para Marx, é a força de trabalho. É a força de trabalho que vai acrescentar mais valor a um determinado objeto, a uma determinada matéria-prima. Marx considera que, efetivamente, o capitalista, o dono do capital, encontra no mercado essa mercadoria. Diz ele, e o possuidor de dinheiro encontra essa mercadoria no mercado. Ela é a capacidade de trabalho ou a força de trabalho. Devendo-se entender por força de trabalho ou capacidade de trabalho o complexo das capacidades físicas e mentais que existem na corporeidade, na personalidade viva de um homem, e que ele põe em movimento sempre que produz valores de uso de qualquer tipo. Portanto, a força de trabalho não existe apenas na sociedade capitalista. Desde os primórdios da humanidade, o ser social possui força de trabalho. O que acontece na sociedade capitalista é que esta força de trabalho será utilizada de uma maneira específica. No entanto, prossegue Marx, para que o possuidor de dinheiro disponha dessa força de trabalho, utilizando-a como mercadoria capaz de produzir outra mercadoria, é preciso que determinadas condições estejam dadas. Observemos aqui que, para Marx, a própria força de trabalho se transforma em uma mercadoria. Daí ele dizer que é uma mercadoria que vai produzir mercadorias. E por que esta força de trabalho é tratada como mercadoria? Ela é tratada como mercadoria porque toda força de trabalho tem um valor de compra e venda. O trabalhador assalariado vende a sua força de trabalho por uma determinada jornada e o capitalista compra esta força de trabalho por uma determinada jornada que transcende aquele período de tempo necessário para produzir o que é necessário, o que é preciso à sobrevivência do próprio trabalhador. Daí a existência do trabalho excedente. Certas condições são necessárias para que o detentor do dinheiro compre a força de trabalho. A primeira delas é que a força de trabalho só pode
aparecer como mercadoria no mercado na medida em que é colocada à venda ou é vendida pelo seu próprio possuidor, pela pessoa da qual ela é a força de trabalho, a possuidora da força de trabalho. Para vendê-la como mercadoria, seu possuidor tem de poder dispor dela, e o seu possuidor é o trabalhador. Para vendê-la como mercadoria, seu possuidor tem de poder dispor dela, portanto, ser o livre proprietário de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa. Portanto, este possuidor não pode ser nenhum escravo, que não pertence a si mesmo, muito menos um servo, que tem que prestar contas ao senhor feudal e tem que passar parte do que produziu para o senhor feudal, ainda que tenha o direito de ficar com parte do que foi produzido. Diferente vai ser a situação do trabalhador assalariado, que está totalmente despossuído e possui apenas a sua força de trabalho. Está despossuído das forças produtivas e a única coisa que tem para vender é a sua energia física e mental. Assim, o possuidor do dinheiro e possuidor da força de trabalho se encontram no mercado e estabelecem uma relação mútua como iguais possuidores de mercadorias, com a única diferença de que um é comprador e o outro vendedor, sendo ambos, portanto, pessoas juridicamente iguais. Aqui Marx aponta para um outro elemento importante de suas reflexões. A igualdade que vai existir entre comprador e vendedor da força de trabalho é uma igualdade formal, é uma igualdade jurídica. Assinam um contrato no qual um se compromete a vender a sua força de trabalho por 12 horas e o outro fica livre para utilizar esta força de trabalho durante 12 horas do jeito que quiser. O proprietário da força de trabalho vende suas energias mentais e físicas por um determinado tempo, ao contrário do escravo, que tinha sua força de trabalho comprada por toda uma vida. Porém, o vendedor da força de trabalho não é um homem totalmente livre, mas tão somente formalmente livre. Isso o obriga a constantemente colocar sua força de trabalho como uma propriedade pessoal a ser vendida como toda e qualquer mercadoria. E isso ele só pode fazer na medida em que coloca sua força de trabalho à disposição do comprador apenas transitoriamente, que é a jornada de trabalho diária, ou semanal, ou mensal. Ou seja, coloca a sua força de trabalho à venda por um determinado tempo, por uma determinada jornada de trabalho, que pode ser, como dissemos anteriormente, de 12, 8 ou então 6. Depende das condições sociais existentes naquele momento e do grau de intensidade de exploração da força de trabalho. Assim agindo, oferecendo sua força de trabalho ao consumo por um período determinado, este trabalhador renuncia durante este tempo a seus direitos de propriedade sobre esta mesma força de trabalho. Esta é a primeira condição para que se realize a produção capitalista. A segunda condição essencial, diz Marx, para que o possuidor de dinheiro encontre no mercado a força de trabalho como uma mercadoria, é que seu possuidor, não podendo vender mercadorias em que seu trabalho se materialize, se objetivou, se veja obrigado a vender como uma mercadoria sua própria força de trabalho, identificada com sua corporeidade viva. Portanto, não basta existir no mercado a força de trabalho. É necessário que esta força de trabalho não tenha outra alternativa senão vender-se a algum possuidor de dinheiro. Ou seja, se a primeira condição
é a existência de um trabalhador que seja livre proprietário de sua força de trabalho. A segunda é que esta individualidade busque vender sua força de trabalho a quem esteja disposto a pagar por ela. E esta condição é preenchida uma vez que, para poder vender mercadorias distintas de sua força de trabalho, o homem necessita possuir meios de produção, matérias-primas, instrumentos de trabalho, etc., além de necessitar de meios de vida. E esta força de trabalho está totalmente despossuída disto no primeiro momento. Ele não tem as forças produtivas, ele não tem a matéria-prima própria para operacionalizar a transformação desta matéria-prima em uma nova mercadoria, um novo produto. Quem detém isso é aquele que possui o dinheiro, que possui o capital. Daí que ele tem a necessidade de vender-se ao capital. Mas ele também não tem de imediato a sua existência assegurada. Ele precisa comprar alimentos, precisa pagar pela moradia. E isto faz com que, sendo totalmente despossuído, ele tenha que, mais uma vez, vender-se ao capitalista. Portanto, para transformar dinheiro em capital, o possuidor de dinheiro tende a encontrar no mercado de mercadorias o trabalhador livre. Ser uma pessoa livre, que dispõe de sua força de trabalho como sua mercadoria, e ser alguém que não tem outra mercadoria para vender, livre e solto, carecendo de todas as coisas necessárias à realização de sua força de trabalho. Este trabalhador, ele carece das condições mínimas de existência para poder ter energia que será comprada pelo capital. Ao possuidor do dinheiro, não interessa saber por que razão esse trabalhador livre se confronta com ele, comprador da força de trabalho, na esfera de circulação. Para entender por que isso ocorre, teria de compreender processos históricos, uma vez que a natureza não produz possuidores de dinheiro e de mercadorias, de um lado, e simples possuidores de suas próprias forças de trabalho, de outro. Portanto, não é um fato natural. Se existe, de um lado, a força de trabalho, que precisa vender o trabalhador, que precisa vender a sua energia física e mental, e, de outro lado, o capitalista, isto não aconteceu por uma bendição dos deuses. Isto aconteceu dentro de determinado processo histórico, e de processo histórico bastante específico. Assim, nada interessa ao possuidor do dinheiro saber que não se trata de uma relação histórico-natural, tampouco uma relação social comum a todos os períodos históricos, mas o resultado de um desenvolvimento histórico anterior, o produto de muitas revoluções econômicas, da destruição de toda uma série de formas anteriores de produção social. Com isto, Marx quer dizer, ou quer indicar, que não se chegou ao capitalismo por uma obra de sorte. Existem vários modos de produção que antecederam o modo de produção capitalista. E cada um desses modos de produção foi amadurecendo condições que conduziram, séculos depois, ao surgimento da sociedade capitalista. Marx está mostrando aqui também o encadeamento universal que existe na história da humanidade. Um modo de produção não surge à margem de outro modo de produção. Um modo de produção surge das entranhas de um modo de produção que, ao se desenvolver, gera as próprias bases do seu esgotamento, como foi o caso, por exemplo, da transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista não surgiu à margem do modo de produção feudal, e sim do desmoronamento progressivo das estruturas sociais existentes da Idade Média, como Marx analisa, por exemplo, no item 1 do Manifesto do Partido Comunista. Prossegue Marx. Afinal, as categorias econômicas trazem consigo as marcas da história.
na existência do produto como mercadoria, estão presentes determinadas condições históricas e, para se tornar mercadoria, o produto não pode ser produzido como meio imediato de subsistência para o próprio produtor. Aqui vale mais uma recordação. A primeira delas é de que, quando falamos em mercadoria, estamos nos referindo a trabalho excedente, uma vez que nenhum coletivo que está produzindo no limite da sua existência biológica vai pegar parte da produção para ser comercializada. O segundo elemento é que a mercadoria ela não surge com o capitalismo. A mercadoria existe em fases históricas anteriores ao capitalismo, no modo de produção escravista, no modo de produção feudal, por exemplo. Só que é no capitalismo que a mercadoria vai assumir, no interior das relações sociais, uma dimensão jamais possuída anteriormente, portanto, nos modos de produção escravista e modo de produção feudal, ou mesmo quando, nos primórdios da humanidade, começa a ser trocado esporadicamente aquele excedente que ocasionalmente surgiu no interior de um determinado coletivo. Todos os produtos, prossegue Marx, ou apenas a maioria deles, assumem a forma de mercadoria somente sobre a base de um modo de produção específico, ou modo de produção capitalista. Portanto, existiu mercadoria em outros modos de produção, mas é somente na sociedade capitalista que a mercadoria ela vai ser o eixo para se entender a produção e reprodução das relações sociais. Marx atenta, por sua vez, ou atenta, vale mais uma vez lembrar, portanto, que a mercadoria não é uma criação do capitalismo. Diz Marx, pode haver produção e circulação de mercadorias, ainda que a imensa maioria dos artigos produzidos se destinem a cobrir as próprias necessidades de seus produtores, sem converter-se, portanto, em mercadorias, isto é, ainda que o processo social da produção não esteja presidido, todavia, em todas as suas partes, pelo valor de troca, o que vai ocorrer apenas na sociedade capitalista. Isto indica que a maior parte da produção, nas formas anteriores, ainda nos modos de produção anteriores, ainda é consumida como valor de uso, reservando-se o excedente conseguido ocasionalmente a ser usado como valor de troca, como mercadoria. A transformação dos produtos do trabalho em mercadoria traz consigo uma divisão do trabalho tão desenvolvida dentro da sociedade que nela se consuma a separação entre valor de uso e valor de troca. Situação esta que, na fase do escambo, na fase da troca direta de uma mercadoria por outra, não estava mais do que em seu início. Este estágio, diz Marx, este estágio de desenvolvimento é comum às mais diversas e historicamente variadas formações econômicas da sociedade. Se analisarmos o dinheiro, diz Marx, veremos que este pressupõe um certo nível do progresso na troca de mercadorias, uma vez que se está buscando um equivalente universal que facilite a troca dos produtos resultantes de tempo de trabalho social médio. As diversas formas específicas do dinheiro, ou seja, como simples equivalente de mercadorias ou como meio de circulação, e ainda como meio de pagamento, entesouramento ou dinheiro mundial, remetem, de acordo com a extensão e a preponderância relativa de uma ou outra função, a estágios muito distintos do processo de produção social.
Portanto, o dinheiro para Marx também assume formas concretas dentro de modos de produção concretos. Se você tem um momento no qual ele é utilizado apenas como entesouramento, significa que se está dentro de um estágio de desenvolvimento social bem distinto naquele onde ele vai ser utilizado como meio de compra ou então meio de venda, meio de circulação das mercadorias. Para que todas estas formas existam, basta uma circulação de mercadorias relativamente pouco desenvolvida. O mesmo não acontece quando se trata do capital. Suas condições históricas de existência do capital não estão dadas com a circulação das mercadorias e do dinheiro. Ele só surge quando o possuidor de meios de produção e de subsistência encontra no mercado o trabalhador livre como vendedor de sua força de trabalho. E essa condição histórica compreende toda uma história mundial. E compreende toda a história mundial porque é necessário um determinado conjunto de processos para produzir esta individualidade totalmente despossuída e que só tem para oferecer a sua força de trabalho, ou individualidade quase que totalmente despossuída, uma vez que temporariamente detém ainda para si a sua força de trabalho. Neste sentido, o capital anuncia, desde seu primeiro surgimento, uma nova época no processo social de produção. Marx vai observar ainda, em uma nota de rodapé, o seguinte: o que caracteriza a época capitalista é que a força de trabalho assume, para o próprio operário, a forma de uma mercadoria que lhe pertence, e seu trabalho, por conseguinte, a forma de trabalho assalariado. Com isso, se generaliza, ao mesmo tempo, a forma mercantil dos produtos do trabalho. A força de trabalho, diz Marx, como todas as outras mercadorias, possui um valor. Este valor, como o de todas as outras mercadorias, é determinado pelo tempo de trabalho necessário para a produção e a reprodução desse artigo específico, que é a força de trabalho. Se, por exemplo, o trabalhador precisar de 3 horas de produção de uma determinada mercadoria para poder comprar os víveres que vão mantê-lo vivo durante 24 horas, assim como para comprar tudo aquilo de que necessita para poder trabalhar no dia seguinte, o valor da força de trabalho será, então, correspondente a este tempo de trabalho socialmente necessário do qual o trabalhador precisa. Como valor, a força de trabalho representa apenas uma quantidade determinada de trabalho social médio nela objetivada. Existe apenas como disposição do indivíduo vivo. A sua produção pressupõe, portanto, a existência dele. Lembremos aqui que quando Marx fala de tempo de trabalho social médio nela objetivado, é porque ele está levando em consideração que um trabalhador que demora 3 horas para produzir uma mercadoria e o outro demora 6 horas para produzir a mesma mercadoria, isso não quer dizer que o valor das duas forças de trabalho, uma seja maior do que a outra. O que Marx está sempre mirando é o tempo de trabalho social médio que existe em uma determinada sociedade à luz do estágio atingido pelo desenvolvimento das forças produtivas. Além do que, como ele discute no capítulo 11, que é o capítulo da cooperação, o capitalista vai procurar homogeneizar este tempo de trabalho social médio de cada uma das forças de trabalho, de tal modo a fazer com que todas elas trabalhem no mesmo ritmo, portanto, produzam um determinado quantum de valor em um determinado quantum específico de tempo. Dada a existência do indivíduo, diz Marx,
a produção da força de trabalho consiste em sua própria reprodução ou manutenção. E, para sua manutenção, o indivíduo vivo necessita de certa quantidade de meios de subsistência. Assim, o tempo de trabalho necessário à produção da força de trabalho corresponde ao tempo de trabalho necessário à produção destes meios de subsistência. Como estes meios de subsistência sempre dependem de ser comprados, significa que esta força de trabalho não apenas terá que encontrar as condições de produção diária da sua energia, mas também as condições de reprodução diária da sua energia física e mental. Ou, dito de outra forma, o valor da força de trabalho é o valor dos meios de subsistência necessários à manutenção de seu possuidor. Esta força de trabalho, diz Marx, só se atualiza por meio de sua exteriorização, por meio de sua materialização, por meio do seu dispêndio. Só se aciona por meio do trabalho. Ou seja, esta força de trabalho só pode ser gasta se houver no mercado alguém que esteja disposto a comprar esta força de trabalho para produzir trabalho, ou seja, para produzir mercadorias. Esta força de trabalho só se atualiza por meio de sua exteriorização, só se aciona por meio do trabalho, o que implica o desgaste de determinada quantidade de músculos, nervos, cérebro, etc., que tem de ser reposta continuamente. Se o proprietário da força de trabalho trabalhou hoje, ele tem de poder repetir o mesmo processo amanhã, sob as mesmas condições, no que diz respeito à sua saúde e força. É lógico que o trabalhador ele pode trocar de emprego, mas independente de trocar de emprego, ele tem que encontrar um emprego no qual ele consiga tendo força, consiga ter as condições mínimas de produção e reprodução da sua existência biológica mínima também. A quantidade dos meios de subsistência tem, portanto, de ser suficiente para manter o indivíduo trabalhador como tal em sua condição normal de vida. Lembremos que meios de subsistência não se restringem a alimento. Estendem-se à moradia, a vestimenta, a calçamento e a outras condições necessárias para manter em boa saúde a condição do trabalhador. Além disso, estas necessidades não são nem fixas e nem as mesmas nas diferentes regiões. Na medida em que o desenvolvimento das forças produtivas ele ocorre, também vão surgindo novas necessidades. Por exemplo, hoje é uma necessidade para o trabalhador médio ter um computador, ter um notebook. Consequentemente, o valor da força de trabalho vai ter que contemplar esta necessidade a fim de que o trabalhador possa, por exemplo, comprar um notebook e trabalhar home office. É bem diferente de 30, 40 anos atrás, quando o instrumento era, por exemplo, uma máquina de escrever. A máquina de escrever exigia um quantum de dinheiro X, que é diferente do quantum de dinheiro X que exige um computador hoje. Significa que aquele valor da força de trabalho, seguramente, teria um valor X, ao passo que hoje o valor da força de trabalho teria, teoricamente, um valor Y. É este exemplo que Marx está procurando fornecer nesta passagem. Continua ele. As necessidades naturais, como alimentação, vestimenta, aquecimento, habitação, etc., são diferentes de acordo com o clima e outras peculiaridades naturais de um país. Por outro lado, a extensão das necessidades imediatas, assim como o modo de sua satisfação, são um produto histórico e, por isso, depende, em grande medida, do grau de cultura de um país e, entre outros fatores, de sob quais condições e
por conseguinte, com quais costumes e exigências de vida se formou a classe dos trabalhadores livres num determinado local. Diferentemente das outras mercadorias, a determinação do valor da força de trabalho contém um elemento histórico e moral. No entanto, a quantidade média dos meios de subsistência necessários ao trabalhador num determinado país e num determinado período é algo dado. Aqui, duas questões. Primeira delas, quando Marx diz que contém um elemento histórico e moral. Histórico porque, dependendo do estágio de desenvolvimento das forças produtivas, é que se vai extrair esta força de trabalho. E moral, porque não é possível você degradar, ou aquele que utiliza a força de trabalho, degradar esta mercadoria a condições de existência que aviltem essa força de trabalho. É necessário fornecer condições mínimas, patamares mínimos de existência para esta força de trabalho. É lógico que não é isto que acontece na sociedade real, onde vamos encontrar, por exemplo, indivíduos que, fazendo parte do Exército Industrial de Reserva, ou então inviabilizados de inserirem-se de novo no Exército Industrial de Reserva, uma vez que a desqualificação, a proletarização atingiu graus extremamente elevados, este indivíduo ele vai encontrar um rebaixamento moral das suas condições de existência. Vai ser reduzida a uma condição cada vez mais indigna. Mas Marx está trabalhando aqui com a ideia de que este trabalhador vai manter um mínimo de condição civilizatória. Isto ele vai desenvolver também no capítulo 8 da Jornada de Trabalho, quando ele analisa as lutas que foram travadas pelos trabalhadores para evitarem o declínio cada vez mais acentuado das suas condições de existência. No entanto, diz também Marx, a quantidade média dos meios de subsistência necessários ao trabalhador num determinado país, em um determinado período, é algo dado. Por quê? Porque as forças produtivas, elas não se transformam todos os dias. Uma máquina, ela não é substituída todos os dias. Então, dentro daquelas condições de produção existentes, vai existir também um parâmetro de tempo de trabalho social médio para produzir a força de trabalho. Na medida em que as forças produtivas se desenvolvem, este tempo de trabalho social médio para produzir a existência do trabalhador, ele tende a ser reduzido, ele tende a se reduzir. Uma vez que o proprietário da força de trabalho é um ser mortal, para que ele possa ter presença contínua no mercado de trabalho, garantindo, assim, a contínua transformação do dinheiro em capital, é preciso que o vendedor da força de trabalho se perpetue, continue a existir como indivíduo vivo, ainda que seja, além de manter a sua condição de indivíduo vivo, ele tem que procriar para garantir que a força de trabalho disponível ao capital continue existindo. Portanto, não é apenas a questão da criação e reprodução da força de trabalho individual que está em pauta, mas também o da reprodução biológica dessa força de trabalho através da procriação. Por outras palavras, as forças de trabalho retiradas do mercado por estarem gastas ou mortas têm de ser constantemente substituídas, no mínimo, por uma quantidade igual de novas forças de trabalho. A quantidade dos meios de subsistência necessários à produção da força de trabalho inclui, portanto, os meios de subsistência dos substitutos dos trabalhadores, isto é, de seus filhos, de modo que essa peculiar raça de possuidores de mercadorias possa se perpetuar no mercado, possa continuar existindo no mercado e ser utilizada pelo capital.
Para que a força de trabalho possa adquirir habilidade e aptidão num determinado trabalho, faz-se necessária uma formação ou um treinamento determinados, que, por sua vez, custam uma soma maior ou menor de equivalentes de mercadorias. É uma discussão a qual Marx vai retornar lá no capítulo 11 da cooperação. Esses custos de formação variam de acordo com o caráter mais ou menos complexo da força de trabalho. Os custos dessa educação são pequenos no caso da força de trabalho comum. Ora, uma força de trabalho qualificada vai exigir um maior tempo de formação, uma educação um pouco mais sofisticada. Por exemplo, a força de trabalho de um engenheiro. No entanto, a força de trabalho de um trabalhador para operacionalizar, realizar uma tarefa simples na frente de uma máquina vai depender de um tempo menor de treinamento. Consequentemente, o custo dessa força de trabalho, ela é bem menor. Daí Marx observar que o valor da força de trabalho se reduz ao valor de uma quantidade determinada de meios de subsistência e varia, portanto, com o valor desses meios de subsistência, isto é, de acordo com a magnitude do tempo de trabalho requerido para a sua produção. Uma parte dos meios de subsistência, continua Marx, é consumida diariamente e tem de ser reposta diariamente. Outros meios de subsistência são consumidos em períodos mais longos e só precisam ser substituídos em intervalos maiores de tempo. Por exemplo, todos os dias o trabalhador precisa se alimentar, mas ele não precisa todos os dias comprar um par de sapato. Um par de sapato vai durar 1 ano, significa que vai se desgastar mais lentamente ao longo do tempo. Portanto, ele não precisará ter no seu salário incorporado diariamente o valor ou o preço que custa um sapato. Isso aí vai ser diluído também ao longo do tempo. Algumas mercadorias têm de ser compradas ou pagas diariamente, diz Marx, outras semanalmente, trimestralmente e assim por diante. Porém, independentemente de como se divida a soma desses gastos no período de, por exemplo, 1 ano, ela deve ser coberta diariamente pela receita média. Em condições puras, ou seja, sem interferências de variações que podem ocorrer na economia real, em condições puras, o possuidor da força de trabalho precisa de R$ 10 para sobreviver por um período de 24 horas. E o detentor do dinheiro, o capitalista, tem interesse em lhe pagar estes R$ 10. O limite último ou mínimo do valor da força de trabalho, diz Marx, é constituído pelo valor de uma quantidade de mercadorias cujo fornecimento diário é imprescindível para que o portador da força de trabalho, o homem, possa renovar seu processo de vida. Tal limite é constituído, portanto, pelo valor dos meios de subsistência fisicamente indispensáveis. Se o preço da força de trabalho é reduzido a esse mínimo, ele cai abaixo de seu valor, pois, em tais circunstâncias, a força de trabalho só pode se manter e se desenvolver de forma precária. Significa que o capitalista pode até pagar ao trabalhador abaixo da sua força de trabalho, do valor da sua força de trabalho. No entanto, as condições de reprodução deste trabalhador pioram. É o que acontece, por exemplo, ao não ter no salário mínimo o equivalente do necessário para reproduzir-se adequadamente, os trabalhadores acabam fazendo o chamado bico, ou então indo para a economia paralela, ou então se assalariando em 2 ou 3 empregos para ter um complemento salarial que permita viver em condições mínimas. Tudo isso são indicadores de como o valor da força de trabalho pode ser pago
abaixo do seu valor necessário. Mas o valor de toda a mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho requerido para fornecê-la com sua qualidade normal. Em condições puras, o trabalhador está recebendo, ou estaria recebendo, o equivalente ao que tem necessidade para continuar vivo em condições saudáveis. Mas Marx tem o reconhecimento de que não é isso que geralmente acontece no mundo real. Basta ver que, no processo de desenvolvimento do capitalismo manufatureiro, havia uma legislação sobre o salário máximo, mas não uma legislação sobre o salário mínimo. Questão essa que Marx discute no capítulo da acumulação primitiva. Quando se diz capacidade de trabalho, não se faz caso omisso dos meios de vida necessários à sua subsistência, diz Marx. O valor destes últimos é, antes, expresso no valor da primeira. Se não é vendida, ela não serve de nada para o trabalhador, que passa a ver como uma cruel necessidade natural o fato de que a produção de sua capacidade de trabalho requer uma quantidade determinada de meios de subsistência, quantidade que tem de ser sempre renovada para a sua reprodução. A capacidade de trabalho não é nada quando não é vendida, ou seja, não basta ao trabalhador ter a força de trabalho, é necessário que ele encontre uma maneira de vender esta força de trabalho. O valor de uso, nesse sentido, o valor de uso da força de trabalho não é transmitido imediatamente ao seu comprador ao estabelecer-se o contrato entre ambas as partes. É preciso que a força de trabalho se transforme efetivamente em trabalho realizado, ou, como observa Marx, seu valor, como o de qualquer outra mercadoria, estava fixado antes de ela entrar em circulação, uma vez que, tendo ou não emprego, aquilo que o trabalhador precisa para sobreviver é um determinado quantum de víveres, uma determinada habitação, uma determinada alimentação mínima, média, vestimenta, etc. Portanto, quando ele entra no mercado de trabalho, ele já está dependendo destas condições mínimas. Seu valor, como o de qualquer outra mercadoria, estava fixado antes de ela entrar em circulação, pois uma determinada quantidade de trabalho social foi gasta na produção da força de trabalho. Porém, seu valor de uso consiste apenas na exteriorização posterior dessa força. Aqui vale apenas um pequeno parênteses. Quando Marx fala, seu valor, como de qualquer outra mercadoria, estava fixado antes de ela entrar em circulação. Quando a mercadoria entra em circulação, afixa-se nela um determinado preço, que, na leitura de Marx, corresponde ao valor de produção da mercadoria. Mas nesse preço também já está presente o valor da reprodução da força de trabalho. Ambos os momentos ocorrem na produção. O valor, a geração do valor, ocorre na produção e não na circulação de mercadorias. É o que Marx está sempre procurando acentuar. A alienação, a despossessão da força de trabalho e sua exteriorização efetiva, isto é, sua existência como valor de uso, são separadas por um intervalo de tempo. Em todos os países em que reina o modo de produção capitalista, a força de trabalho só é paga depois de já ter funcionado pelo período fixado no contrato de compra. Quando o trabalhador encontra um emprego, ele não recebe no primeiro dia o equivalente às suas necessidades sob a forma de salário. Ele terá que trabalhar durante 30 dias, pelo menos, ou durante uma semana ou 15 dias, antes que receba um vale correspondente aos 15 dias, ou antes que receba o salário correspondente aos 30 dias. Desse modo, o trabalhador adianta ao capitalista
o valor de uso da força de trabalho. Ele é entrega ao consumo do comprador da força de ele é entrega ao consumo do comprador da força de trabalho antes de receber o pagamento de seu preço e com isso dá um crédito ao capitalista. O preço da força de trabalho está fixado por contrato, embora ele só seja realizado posteriormente, uma vez que é só posteriormente que o trabalhador vai receber o seu salário ou o valor da sua jornada de trabalho. A força de trabalho vendida, portanto, só é paga posteriormente. Podemos supor que o possuidor da força de trabalho recebe imediatamente o preço estipulado por contrato que estabeleceu com o comprador. O valor de uso que o possuidor de dinheiro recebe na troca mostra-se apenas da utilização efetiva no processo de consumo da força de trabalho. O possuidor de dinheiro compra no mercado todas as coisas necessárias a este processo, como matérias-primas, etc., e por elas paga seu preço integral. O processo de consumo da força de trabalho é simultaneamente, o processo de produção da mercadoria e do mais-valor. Assim, o consumo da força de trabalho, assim como o consumo de qualquer outra mercadoria, diz Marx, tem lugar fora do mercado de trabalho ou da esfera da circulação. Marx continua observando que se dá no terreno real, onde se dá a produção e em cuja entrada se lê. Tudo se dá no terreno real, onde se dá a produção e em cuja entrada se lê. Entrada permitida apenas para tratar de negócios. Aqui, diz Marx, se revelará não só como o capital produz, mas como ele mesmo, o capital, é produzido. O segredo da criação de mais valor tem, enfim, de ser revelado. Portanto, é no ato da produção que se vai compreender a lei do valor. A esfera da circulação ou da troca de mercadorias, em cujos limites se move a compra e a venda da força de trabalho, é, de fato, um verdadeiro paraíso dos direitos do homem. E é o reino exclusivo da liberdade, da igualdade, da propriedade e de Bentham. Aqui Marx está fazendo uma ironia, para mostrar como esta liberdade é apenas uma liberdade formal. Para os liberais, se trata de uma liberdade real, mas Marx está mostrando que, ao cruzar a porta da fábrica, o trabalhador efetivamente perde a sua liberdade, uma vez que ele está vendendo a sua força de trabalho ao capitalista, que vai poder explorar esta força do trabalho como bem quiser. A respeito desta ironia, continua Marx, liberdade, pois os compradores e vendedores de uma mercadoria, como a força de trabalho, são movidos apenas por seu livre arbítrio. Eles contratam como pessoas livres, dotadas dos mesmos direitos. O contrato é o resultado em que suas vontades recebem uma expressão legal comum a ambas as partes. Igualdade, pois eles se relacionam um com o outro apenas como possuidores de mercadorias e trocam equivalentes por equivalente. Propriedade, pois cada um dispõe apenas do que é seu. Bentham, pois cada um olha somente para si mesmo. A única força que os une e os opõe em relação mútua é a de sua utilidade própria, de sua vantagem pessoal, de seus interesses privados. É lógico que aqui Marx está fazendo uma ironia, uma vez que esta liberdade, ela não é liberdade real, uma vez que o trabalhador ou vende a sua força de trabalho ou morre de fome. Esta igualdade não é igualdade real, uma vez que o trabalhador recebe pelo conjunto da produção o equivalente ao seu salário,
e deixa para o capitalista o excedente da força de trabalho, que é muito maior do que o salário. Ainda que sejam iguais, portanto, se fosse uma jornada de 12 horas, o trabalhador estivesse produzindo 6 para si e 6 para o capitalista, ainda aí o capitalista estaria se apropriando de algo que não pertence mais ao trabalhador. Portanto, ele está expropriando o trabalhador de uma parte da produção realizada. E é justamente porque cada um se preocupa apenas consigo mesmo e nenhum se preocupa com o outro, que todos, em consequência de uma harmonia pré-estabelecida das coisas, e aqui é uma ironia também, porque não se trata de relações harmônicas e sim conflituosas, em consequência de uma harmonia pré-estabelecida das coisas, ou sob os auspícios de uma providência toda astuciosa, realizam em conjunto a obra de sua vantagem mútua, da utilidade comum, do interesse geral. Aqui é Marx prosseguindo na ironia. Ao abandonarmos esta esfera da circulação simples ou da troca de mercadorias, observa-se que o antigo possuidor de dinheiro se apresenta agora como capitalista e o possuidor da força de trabalho como seu trabalhador. O primeiro, ávido por negócios, o segundo, como alguém que trouxe sua própria pele ao mercado e agora não tem mais nada a esperar além da despela, ou seja, ser extorquido, ser expropriado pelo capitalista que comprou a sua força de trabalho. E com esta passagem, Marx encerra a reflexão deste item 3 do capítulo 4, que tem por título geral a transformação do dinheiro em capital. Espero que esta reflexão tenha contribuído na leitura deste capítulo de Marx. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar melhorando o nosso trabalho em defesa da razão e em defesa da sociologia e do pensamento crítico. E viva a vitória de Lula!